Eu sou a professora Edilza Sotero. Sejam todas e todos bem-vindos à nossa quarta aula. A aula de hoje tem no título 40 anos de solidão e trata do período de 1942 a 1983. Os objetivos dessa aula são descrever, analisar e compreender o terceiro momento da história da sociologia no ensino médio no Brasil e analisar o contexto histórico e epistemológico desse momento. Nessa aula, veremos que o processo de exclusão da sociologia dos currículos escolares teve início no Estado Novo, ainda que frequentemente atribua-se à ditadura essa exclusão. O estudo da história da sociologia no ensino médio, no período de intervalo democrático, entre os anos de 1946 e 1964, revela que a discussão sobre a reinclusão da sociologia no ensino secundário apareceu em diversos fóruns acadêmicos. Nesse período, a sociologia, como disciplina curricular, estava incorporada às ideias de mudança e reforma social. Os principais propositores para a reinclusão da sociologia nos fóruns acadêmicos e científicos foram os professores Florestan Fernandes, da Universidade de São Paulo, e o professor Luiz de Aguiar Costa Pinto, da Universidade do Brasil. Costa Pinto, inclusive, defendeu, em 1947, uma tese de livre docência intitulada O Ensino de Sociologia na Escola Secundária Brasileira. Esse autor chegou a apontar os motivos das flutuações da sociologia na escola secundária. Para Arbúcio Bastide, entre o ensino de teorias em conflito ou de orientações dogmáticas da sociologia, frequentemente se optava-se pelos estudos verticais de uma sociedade, por abrirem aos jovens caminhos mais frutíferos de conhecimento da realidade social. Antônio Cândido ressaltou a inspiração a qual o ensino de sociologia estaria vinculado, como ponto de vista, como técnica social e como ciência particular. Porém, para a orientação do desenvolvimento da disciplina, seria necessário definir o nível em que a reflexão sociológica era considerada. Mesmo diante da intensificação dos debates em torno do ensino de sociologia no sistema secundário, a primeira Lei de Diretrizes e Bases, promulgada no país em 20 de dezembro de 1961, não apresentou avanços com relação à reinclusão da disciplina. Essa lei possibilitou certa autonomia aos estados para a indicação de disciplinas complementares e optativas no currículo do ensino secundário. Cabia ao Conselho Federal de Educação a indicação das disciplinas obrigatórias. Ressalta-se que a sociologia não constava em nenhuma das indicações. Só com uma indicação do Conselho Estadual de Educação de São Paulo, em 1963, a sociologia passaria a estar presente como disciplina optativa dos cursos clássico, científico e eclético. Naquele contexto, caberia às escolas a decisão de ofertar as disciplinas optativas, mas geralmente as instituições reclamavam da falta de recursos humanos e mantinham somente as disciplinas obrigatórias e complementares. A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional deu um passo adiante no sentido da unificação do sistema de ensino e da sua descentralização. No entanto, ela não escapou das ingerências da luta ideológica e representou, a despeito da autonomia do Estado para exercer a função educadora e da distribuição de recursos para a educação, uma vitória da mentalidade conservadora. A nova legislação teria vida curta, pois com o golpe militar de 1964, a educação brasileira conheceu um novo momento. De acordo com a filósofa da educação, Miriam Jorge Ward, a estrutura escolar sofreu várias interferências, com vistas a adaptá-la às novas exigências político-ideológicas. Historicamente, as duas principais interferências do Estado na educação foram a reforma universitária de 1968 e a reforma de ensino de primeiro e segundo graus de 1971. Esta última, também chamada de Reforma Jabas Passarinho, profissionalizou o ensino de segundo grau
e dentre seus objetivos estava o de qualificar trabalhadores para a crescente industrialização do país, cada vez mais diversificada em suas técnicas de produção. Acreditou-se também que, com a reforma, os egressos do segundo grau não teriam mais motivos para lutarem pela obtenção de uma profissão em nível superior, caso adquirissem uma qualificação profissional. Miriam Ward afirma que os mentores dessa reforma teciam críticas à educação secundária fundamentada na concepção humanista. A reforma Jarbas Passarinho incluiu no currículo escolar a disciplina Organização Social e Política do Brasil, a OSPB, e também propôs, como na reforma Capanema, a educação moral e cívica e a educação religiosa como disciplinas obrigatórias. O conjunto dessas disciplinas objetivava medidas de contenção do movimento estudantil referenciadas nos princípios da ideologia da segurança nacional. Dentre os objetivos da educação moral e cívica, constava o fortalecimento da unidade nacional e o culto à obediência à lei. O eixo dessa disciplina, como foi também na reforma Capanema, era Deus, Pátria e Família, criado pelo movimento integralista, a versão fascista do Partido Fascista da década de 1930. Nessa reforma, a sociologia não foi incluída em nenhuma das divisões do novo ensino profissionalizante, núcleo comum, mínimos profissionalizantes e parte diversificada. Esta última constava de disciplinas listadas pelos conselhos estaduais para a escolha das escolas. Como é possível perceber, não foi somente no regime ditatorial instalado no país após 1964 que a sociologia foi excluída dos currículos escolares do ensino médio. Conforme assinalado, aconteceu antes, na vigência do Estado Novo, em 1942. O sociólogo Florestan Fernandes argumentou que, seja pela continuidade de avanço do processo democrático de organização da sociedade brasileira, seja pela modernização de suas estruturas, tudo indicava uma expansão das atividades da sociologia no país, inclusive como disciplina curricular do ensino secundário. O autor chegava a afirmar que avançamos rapidamente para trás, porque na década de 50 discutia-se a importância pedagógica da sociologia na formação do adolescente e naquele momento existiam pressões que visavam extirpar as ciências sociais mesmo do ensino superior. No regime ditatorial de 1964, acentuou-se o esquecimento da sociologia no ensino secundário. Ela foi entendida como sinônimo de comunismo, que seu ensino serviria de aliciamento político, perturbando o regime, e a sua presença seria um indicador de periculosidade para as elites. O sociólogo Costa Pinto acentuou que a oscilação irregular da sociologia como disciplina no sistema educacional brasileiro atendeu às inspirações ideológicas do momento. É nesse sentido possível sustentar que o conceito de cidadania só ganha significado em regimes democráticos e que tem diferentes reflexos na compreensão do papel da sociologia na formação do cidadão. Nesta aula, vimos que a exclusão da sociologia dos currículos escolares aconteceu antes da instalação do regime militar de 1964, ainda em 1942, no Estado Novo do governo Getúlio Vargas. O período pós-64 fortaleceu essa exclusão, por se entender que a sociologia defendia os ideais comunistas fortemente combatidos pelo regime ditatorial da época. Na próxima aula, abordaremos o tema do retorno do ensino de sociologia no contexto de redemocratização pós-ditadura militar. Até lá!